Boa noite, Boa Suzana, tudo noite, bem? Miguel. Boa noite, Henrique. Boa noite, todo mundo que está nos acompanhando aqui da Fórum. Tudo Isso bem, aí. Suzana? Estamos aí, Ivan, nesse mundão doido, né? Vamos que Ivan, vamos. E o gatinho já tá você por aí? deixa Cadê eu ele? de Ivan, que doideira é essa? Henrique, O gato já chegou ou não? Quando ele fica lá atrás, ele já tá sempre posicionado. Já. Essas gatas aqui adoram aparecer. Então, ligou a câmera, elas vêm aqui, que elas querem os 5 minutos de fama delas. E aí, Miguel, começamos por onde? Nacional ou internacional? não, vamos de geopolítica. Vou fazer a primeira pergunta, então, para a Suzana. Suzana, hoje a guerra está escalando, o preço do barril de petróleo explodiu hoje, né? Mais uma. O Donald Trump não está conseguindo controlar o preço do petróleo, que gerou. A gente até mostrou o gráfico aqui, ó. A aprovação do Donald Trump desabou, né, 36%, é menor do seu mandato, a desaprovação subiu para 62%. Né? Enfim, não há solução, o Donald Trump está desorientado e ele tem que apresentar algum argumento, né, para a sua base. Como é que você está vendo a evolução dessa guerra? Bom, Miguel, eu acho que a gente pode falar que, inclusive surpreendendo muita gente, a preço de hoje, o Irã está vencendo a guerra. Isso é muito visível, né? E guerra a gente não mede pela quantidade de mortos ou só pela destruição, porque a gente sabe que, em termos de capacidade, potencial ofensivo, os Estados Unidos teria muito mais capacidade de fazer isso, né? Os Estados Unidos são uma potência atômica, Israel também é um país que tem ogivas nucleares, inclusive de forma ilegal, é sempre bom lembrar, né? Israel não é submetida a inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, então tem um programa nuclear clandestino e que o mundo finge que não vê. O Irã não pode desenvolver armas nucleares, mas Israel, tranquilo, tem lá suas ogivas, que inclusive foram desenvolvidas com o apoio da Alemanha. Bom sempre lembrar o grande papel aí das ditas democracias, certo? Mas, então, a princípio, a gente pode dizer que, por conta disso, os Estados Unidos teriam, né, uma grande capacidade ofensiva e, de fato, eles têm promovido muitos estragos no Irã. A gente viu agora, hoje mesmo, teve um ataque relevante a infraestruturas do Irã. O ministro das Relações Exteriores falou que o Irã vai retalhar e com toda a força esse ataque de hoje. Mas como a gente mede quem está vencendo ou ganhando, não é pelos estragos, sim, mas quem está alcançando seus objetivos, certo? Quem está mais próximo de alcançar os seus objetivos. Os Estados Unidos entraram sem muita clareza no que eles estavam buscando ali, o que eles queriam ali, e o que a gente pode inferir é que eles estavam atrás, assim, né? O sonho de consumo dos Estados Unidos seria derrubar o regime atual, o governo atual do Irã, e fazer um esquema Venezuela, que era o que ele estava contando, né? Eu acho que é muito claro, Miguel e Henrique, que os Estados Unidos entraram nessa guerra com o rei na barriga. Vieram com uma impressão de que vieram assim, cheios de orgulho pelo que eles fizeram na Venezuela, que foi um crime, certo? Um país bem menor, um país que não tem mísseis balísticos, um país que não tem capacidade de revidar os Estados Unidos, nem aliados ali próximos. Então, eles vieram daquela vitória muito confiantes e acreditaram que ia ser possível fazer algo do gênero. Muita gente aponta que o Mossad induziu tanto Netanyahu quanto o Trump de que isso seria, assim, como roubar doce de criança, como se falava, né? Que ia ser tranquilo. Mas o Irã demonstrou que não. Deu uma resposta ofensiva imediata, rápida e muito violenta que pegou os Estados Unidos e Israel de surpresa. E não só uma resposta militar, mas utilizou a estratégia da guerra econômica de uma forma muito inteligente. Então, não necessariamente o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Eles fizeram uma coisa mais interessante, né? Eles falaram, olha, vai passar aqui quem são nossos aliados, quem pagar em yuan, ou então quem quiser passar, passe, mas que assume o risco. Então, foi uma jogada muito inteligente que eles fizeram, né, para constranger os Estados Unidos e para apertar a garganta da economia dos países do Golfo Pérsico ali, né, os países ali
que são aliados dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão longe de conseguir derrubar o regime do governo iraniano. Eles trocaram o Ayatollah 1 pelo Ayatollah 2, que também foi outra jogada de mestre dos iranianos, né? Porque para ficar ainda mais, a trollagem ser ainda maior, eles eram questão de colocar o filho do Khamenei, para deixar muito claro que eles não trocaram 6 por meia dúzia, que foi o que aconteceu. E, na verdade, nem tanto, Miguel, porque eles, com esse projeto de aniquilação, de decapitação das lideranças iranianas, o que eles estão fazendo é substituindo as lideranças que eram mais moderadas por lideranças ainda mais agressivas, que não estão dispostas a uma postura de negociação. Então, o tiro está saindo pela culatra. Porque, por exemplo, o Khamenei pai era contra, muito claramente, o desenvolvimento de bomba atômica. O Khamenei filho, a gente já não sabe se não pode mudar essa política. Falava-se muito do Larijani, né? Que ele, aqui no Ocidente, ele era pintado como um doidão radical. Pelo contrário, ele era um forte nacionalista, mas ele era um cara do diálogo. Eles mataram também. E assim foram fazendo, matando várias pessoas. Só que decapitação, gente, não troca governo. O Irã é um Estado, um governo já consolidado, que tem estrutura política horizontalizada, certo? Então, essa tática, que é o que os Estados Unidos achou que ia chegar arrasando, não está funcionando. Eles não estão conseguindo, pelo contrário, eles, na verdade, achavam que com a decapitação eles iam provocar uma insurgência popular e a população ia se voltar contra o governo, e aconteceu o oposto. As lideranças iranianas falaram: parabéns, vocês realmente levaram os iranianos para a rua, mas para defender o governo. A sociedade iraniana nunca esteve tão unida quanto agora. Então, foi exatamente o oposto. Então, os Estados Unidos estão longe de conseguir destruir o governo, como o Mossad havia dito que dava para fazer. Então, viu, pessoal? Tem muita gente que fica pagando pau aí para o Mossad. A inteligência dos caras aí é bem meia boca, na verdade. O plano deu tudo errado. O governo se fortaleceu, a sociedade se uniu, não conseguiram, não tem nenhuma perspectiva. E o pior, Miguel, o Irã, que estava antes contra a parede, agora é o dono das cartas. Quem dá as cartas é o Irã. Então, o Irã antes estava sancionado, com o Estreito de Hormuz aberto e com uma imagem mundial muito desgastada, sendo considerado o país vilão. Agora, os Estados Unidos e Israel são os agressores, o Estreito de Hormuz está fechado, o preço do petróleo está batendo no céu, e não só o petróleo, porque ali não passa só petróleo, ali passa fertilizantes, então isso vai começar a subir os preços dos alimentos no mundo. Então, é uma bomba atômica, se não nuclear, econômica, Miguel. E quem está dando as cartas é o Irã. O Irã já falou que não quer saber de negociação meia-boca, não tem cessar-fogo. Agora é o seguinte, agora a gente vai resolver essa questão de uma vez por todas. Não vai fazer pausa de novo, porque a gente tentou negociar e vocês nos traíram 2 vezes. Agora a gente não quer. Eles, inclusive, Miguel, estão escolhendo os interlocutores. Falaram que não conversam mais com o Witkoff e com o genro do Donald Trump. Não querem mais falar com eles. Agora eles falam, talvez, com o J.D. Vance. Então, a força é grande que eles escolhem até quem é o interlocutor do outro lado. E agora, Miguel, o que resta para os Estados Unidos? Eles estão colecionando derrotas. Tel Aviv está chovendo míssil todo dia. A capacidade de defesa aérea de Israel está esgarçada. Muitos analistas já apontam que eles não têm mais capacidade para reagir, para evitar os mísseis. Eles estão ficando sem estoque de mísseis para se defender, né? Um míssil que ataca outro míssil. Estão ficando sem estoques. O preço das commodities mundial está subindo. Então, o Trump só coleciona derrotas. Então, para fechar, Miguel, o que está acontecendo agora? O Trump sente que ele precisa de uma vitória. Ele está em busca de uma vitória para conseguir ter algo, uma moeda de troca com os Estados Unidos. Então, o que ele está fazendo agora é considerar uma invasão terrestre naquelas ilhas que estão ali na região do Estreito de Hormuz, para servir de ponto de apoio, para forçar a abertura do estreito e permitir o fluxo de navios e comércios de outras
bandeiras que não seja só China e etc., né? O que é uma missão arriscadíssima. Então, os Estados Unidos teria duas opções: recuar, admitir que perdeu e tentar fazer alguma negociação, ou dobrar a aposta, como eles fizeram no Vietnã. Eles estavam apanhando no Vietnã e eles dobraram a aposta. O que aconteceu? Eles perderam e tiveram que sair com uma mão na frente e outra atrás. Então, o Trump, nesse momento, aí é chute, tá, Miguel? É bola de cristal aqui. Eu acho que ele não vai dar para trás. Eu acho que ele vai tentar uma invasão terrestre para dizer que ele tem alguma vitória. Mas o que eu vejo todos os analistas falando é que é extremamente arriscada essa operação. Porque o Irã pode até deixar a ilha ser tomada. O Irã não vai resistir à invasão. Não são bobos ficar gastando força e soldado ali para uma pequena ilha. Mas a partir do momento que para os americanos chegarem lá e para eles sustentarem essa ocupação, vai ser uma loucura. A capacidade, assim, a chance disso virar um poço, um cemitério, aquela Carg Island, é impressionante. Então, assim, o Irã está jogando muito bem, está com as cartas na mão e já está sabendo que existe a possibilidade de invasão. Então, eles já estão se preparando para isso. Mas eles causaram um terremoto no mundo, viu, Miguel e Henrique? Um terremoto, principalmente com essa questão econômica. Para fechar, eu vi uma analista do Deutsche Bank, um banco europeu, né, um dos mais importantes do mundo, banco alemão, falando que a guerra no Irã coloca pela primeira vez, assim, depois de décadas, o risco... Não, é uma coisa inédita, está colocando a hegemonia do dólar sob risco. Porque o que o Irã quer agora é assim, aqui no Estreito de Hormuz, só vai passar, a gente quer controlar o estreito, e aqui só vai passar navios que negociarem em yuan, outra moeda que a gente decidir. Isso coloca em xeque o pilar, um dos pilares do imperialismo estadunidense, que é a força e a hegemonia do dólar, que depende dos petrodólares, que são o quê? As monarquias árabes vendem o seu petróleo em dólar, pegam esses dólares, já que eles não têm, a moeda deles não é dólar, né? O que eles vão fazer com tantos dólares? Eles compram ativos estadunidenses, principalmente títulos da dívida dos Estados Unidos. Isso permite que os Estados Unidos mantenham juros baixos e a sua economia, a sua dívida rodando. Então, os Estados Unidos têm um grande privilégio sobre todos os outros países do mundo. Quando o Irã faz isso e ele dá um cheque nas monarquias árabes, que são um dos pilares que são, né, fundamental para esse petrodólar, eles estão ameaçando a hegemonia do dólar. Então, essa guerra, o Trump está cavando uma cova, Miguel e Henrique, impressionante. É uma guerra que pode ser um grande ponto de virada na geopolítica mundial. Suzana, eu vou pedir licença agora para... Na verdade, não é que eu vou trocar de assunto, a gente está aqui num embalo completo, já vinha da entrevista com a Rose, só que tem uma notícia aqui que ela é tão surreal e para o cenário político brasileiro de hoje, por causa da CPMI, que ela me soa, inclusive, como uma bomba atômica. Eu preciso dar essa notícia, porque a gente tem aí 10 minutos de programa. Vocês devem ter visto hoje, quem acompanhou o dia a dia na CPMI, teve uma situação isolada, muito estranha, muito esquisita, e ficou sem explicação. Num determinado momento, o Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do União Brasil de Alagoas, ele começa a gritar com os parlamentares de oposição, de governo, ele é da oposição. E alguém do governo grita assim, estuprador, bem alto. E ele reage com uma frase nojenta, dizendo estuprador de esquerdista, não sei o que e tal. E a situação ridícula e nojenta, ela morre ali. Pois bem, exatamente 33 minutos, o jornal O Estado de Minas publicou uma matéria dizendo o seguinte, eu vou ler para não deixar nenhuma dúvida. Tá? Parlamentares acionam PF por crime de estupro de vulnerável contra relator da CPMI do INSS. Dupla, no caso a dupla é o Lindbergh Faria e a Soraya Tronic, tá? Um deputado e uma senadora. Dupla disse ter recebido denúncia há 2 dias com indícios seríssimos do crime e vários anexos e gravações de áudio. E aí a matéria diz o seguinte,
O deputado federal Lindbergh Farias e a senadora Soraya Tronic protocolaram uma notícia de fato na Polícia Federal nesta sexta-feira, solicitando a apuração de uma denúncia do crime de estupro de vulnerável e fraude processual contra o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, relator da CPMI do INSS. O anúncio foi feito em entrevista coletiva na noite desta sexta-feira. A dupla disse ter recebido a denúncia há 2 dias, com indícios seríssimos dos crimes e vários anexos e gravações. A denúncia trata do estupro de uma criança de 13 anos. Ela teria engravidado no crime praticado supostamente pelo deputado, e a criança teria nascido e sido registrada como filho da avó materna da criança, da vítima, para ocultar a identidade da vítima e do agressor, no caso o deputado. Hoje, a vítima, a menina que tinha 13 anos, tem 21 anos. Gaspar é acusado de ter pago, por meio de intermediários, R$70 mil para comprar o silêncio da vítima e prometeu o pagamento de outros R$400 mil. Aquela situação esdrúxula, Suzana e Miguel, escondia, na verdade, uma acusação gravíssima de um estupro de uma criança por parte desse deputado que é o relator da CPMI e que fez aquele relatório esdrúxulo que a gente anunciou o dia inteiro aqui, cujo principal indiciado era o Lulinha, alguém que se acusava de receber 300 mil por mês, mas que na quebra do sigilo não apareceu mesada nenhuma de 300 mil por mês, então ficou por isso mesmo, e ele acabou indiciando o Lulinha. Mas enfim, Miguel, eu estou bastante chocado, eu queria trazer isso porque a gente está falando do relator da CPMI, do INSS, e o homem que teve toda a autoridade e toda a autonomia para produzir o relatório final com 216 pedidos de indiciamento. Miguel, que história louca, hein? O Henrique, é um gran finale, digamos assim, né? Gran finale espetacular para essa CPI do INSS. O último dia, faltando 10 minutos para acabar o jornal, surge um troço desse. Vai ficar conhecida como a CPMI, cujo relator era um estuprador de menor. Né? Mas eu fiquei na dúvida, não era o Carlos Viana que era o presidente? Carlos Viana é o presidente, foi o relator. Ah, tá. Não, presidente. É verdade. Eu estava assim, gente, eu confundi aqui. Mas é da mesma estirpe, né? Cara, mas que história. A história é que assim, me tirou completa. A gente estava aqui no bloco de internacional, mas a história é tão bizarra que eu falei, não, eu não tenho como encerrar sem dar essa informação para o pessoal. É uma acusação muito grave. E assim, eu sempre falo que nessas horas a gente tem que aguardar também para ver essa denúncia, né? Ver o que foi feito, o que foi falado, o básico, né? Pacote básico, eu sempre falo, devido processo legal, ampla defesa, acho que a gente sempre tem que não tratar as pessoas como... Que é o que eles estão fazendo agora, né? Com o filho do presidente Lula. Eles tratam o filho do presidente Lula como um criminoso com base em ilação e maluquice, né? Nesse caso aí parece que é uma coisa mais concreta. Como o caso tem 8 anos, pelo que diz aqui, tem umas suítes nessa matéria, algumas outras, que eu não vou entrar aqui também, não vou ficar lendo tudo. Como esse caso tem 8 anos, parece que tem exame de DNA e tudo já realizado. Eu nem tô duvidando que tem, não. É porque eu não vi o material. Assim, o que eu tô dizendo é, tipo assim, a gente precisa ver, né? Até agora eu só vi a notícia, acabei de ficar sabendo, então, assim, teria que... Não consigo opinar sobre o conteúdo, porque eu não conheço, né? Mas eu acho, assim, o que é relevante a partir disso, que eu acho que dá pra gente tirar. Essa CPMI, ela virou um circo. Ela é um circo. Ela é um palco político para bolsonaristas utilizarem para fazer campanha contra o presidente Lula. É isso, aquilo ali é um circo. Então, eu acho assim, se eles estão usando essa plataforma como circo, que eles aguentem o tranco também. Entendeu? Porque virou isso. Não tem um objetivo legítimo de investigação ali. Ali é um puro circo. Eu vi que eles tinham pedido a prisão do filho do presidente Lula, prisão preventiva, com base em quê? O que o cara fez? Assim, ainda que tivesse alguma coisa, qual é a ameaça que ele está representando? Cadê os critérios legais para você ordenar uma prisão desse tipo? Não existe. Então, assim, ali, o próprio presidente também, cheio de história esquisita, compra de avião, emenda para Lagoinha, pessoal mais sujo do mundo querendo falar do mal lavado, num palco ali, numa CPI que virou um circo,
um palco pesado. Então, assim, aí os caras, quando tomam uma acusação mais grave, que me parece muito mais bem embasada pelo que o Henrique falou aqui, aí eles ficam ofendidíssimos. Aí eles fazem a ofendida. Ai, meu Deus, que absurdo. Né? Então, assim, eu acho que se essa é a moeda que eles vão jogar, vai ter? Bom, então não reclama quando tomam uma igual, né? Me parece que é esse o caso. E tudo conservador da latinha, né, o Miguel e Suzana? Tudo bem conservador da latinha. Olha a resposta que ele deu para o filho dele. Ele foi perguntado qual a sua, o que você tem a dizer sobre isso? E ele diz assim: essa história tem uns 2 dias que chegou não sei aonde. O meu filho me ligou e perguntou assim: ô pai, você está tendo alguma coisa com alguém? E eu respondi para ele: eu não estou dando conta nem da sua mãe. Olha o nível da resposta do cara que é acusado de estupro de vulnerável, bicho. É muito baixo o nível do Congresso Nacional brasileiro, né? Eu acho que assim, seria... Isso é um dos maiores problemas do Brasil, assim. É chocante que esse seja o nível do debate do Congresso Nacional, né? Que foi aqueles vazamentos, o pessoal entrando na sala secreta para pegar nude, para pegar vídeo íntimo, para divulgar, assim... É uma laia tão baixa, assim, é impressionante. O PL mesmo, eu falo, é um partido que só tem doidinho de bairro, trambiqueiro e bandidos. Assim, não falha, entendeu? É impressionante. A qualidade dos parlamentares brasileiros, eu vou te falar, é baixa. Mas do ponto de vista... Se tiver esse exame do DNA e ele for pai de uma filha de... Enfim, vamos esperar para segunda-feira para a gente apurar melhor essa história. A gente tem que encerrar o jornal agora, são 10 horas da noite. A gente descobre se tem, mas vindo dessa turma aí, a gente não duvida nada, né? Deixa eu liberar a Suzana. Suzana, muito obrigado pela participação. Bom final de semana. Obrigada, Miguel. Obrigada, Henrique. Bom final de semana e valeu para todo mundo que nos acompanhou. Tchau, tchau.